Olá, estão me ouvindo? Ok, obrigado. Eu vou começar então deixa eu apresentar aqui. Então, bom dia pessoal. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de circuitos. Eu vou fazer uma recordação da, da aula passada e a gente vai fazer já alguns exercícios, tá ok? Hoje a gente volta aí ao ritmo normal, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês então a nossa primeira aula. Eu fiz aqui um ajuste aqui das transparências, então a gente vai começar agora, tá ok? Então a gente, lembrando, né, que a gente vai ter circuitos 1 e circuitos 2, né? Então, a matéria de circuitos 1 vai de corrente contínua, né, até os teoremas e circuitos de primeira e segunda ordem, quer dizer, que é a corrente contínua com capacitores e indutores, né? E depois a segunda parte, que é circuitos 2, é a corrente alternada, senoidal e potência em corrente alternada também, tá ok? Então a bibliografia ainda não coloquei para vocês, eu vou depois colocar aqui no nosso mural, mas eu vou colocar os livros além desses aí. Tem outros livros aí, basicamente tenho dois livros aí que são básicos, mas o primeiro é eu me baseio muito eu me baseio muito o curso no livro do Sádico, né? E a gente vai, na verdade, uma ou outra coisa a gente vê em outros livros. Eu uso mais os outros livros, assim, exercícios ou coisas do gênero, mas a teoria, eu gosto muito da teoria do livro do Sádico, ok? Só uma coisinha aqui, ok. Esquece o negócio da avaliação, não tem avaliação nenhuma aqui por enquanto, não dá nem para pensar nisso, né? E a gente, só lembrando que a gente falou na aula passada, né? A gente começou a trabalhar, né, com conceitos de tensão e corrente, né? De circuito elétrico também. E a gente depois terminou falando sobre fontes, né, de tensão e de corrente. Foi a última coisa. E os elementos de circuito, tá? Então, só lembrando da aula passada, que é um circuito elétrico, interconexão de componentes elétricos. Nós, lembrando da aula passada também, a gente fala que basicamente em circuitos elétricos a gente só trabalha com componentes que são bipolos, quer dizer, que só tem dois terminais, né? Então, por exemplo, esse aqui é um circuito eletrônico, ele tem um tripolo. Isso aqui é um transistor, ele tem três terminais. Isso a gente não vai ver na nossa disciplina. Até pode ver o modelo de circuito elétrico equivalente a um transistor. Isso aí de vez em quando eu falo, sim, mas a primeira coisa, justamente o que a gente faz é tirar o transistor que tem três polos e colocar um conjunto de outros componentes com fontes, etc., que são feitos por bipolos, tá? O transistor vocês vão ver diodos, etc., vocês vão ver em circuitos eletrônicos, ok? Continuando então, aqui a gente falou dos sistemas de unidades, a gente vai trabalhar com o sistema internacional. Aqui tem alguns prefixos e sufixos, todos aqui você vai ver em física, nada demais, ok? Falou das unidades propriamente ditas, falamos da unidade de carga, que era o Coulomb, né, que é uma unidade básica, né, lá. Carga é Coulomb. Corrente elétrica, por exemplo, é uma unidade derivada, né, é Coulomb por segundo. Ok? Eu falo, isso aqui é tudo de física, não tem muito que se preocupar com isso não, pessoal. Isso aqui é só uma introdução bem rápida, a gente já falou na aula passada, né? O que interessa pra gente a gente vai ver já já, tá? Que então, falei de conceito de carga. Carga normalmente valores são pequenos, né? Por isso que a gente vai usar picocoulomb, nano, etc. Mas
não vai nem usar carga, a gente só vai trabalhar basicamente com corrente e tensão, né? O movimento de cargas a gente chama de corrente, né? E é uma coisa interessante, né? O elétron ele se desloca, né? Indo do polo negativo para o polo positivo, né? E a corrente, na verdade, apesar de ser os elétrons se deslocando, a gente vai trabalhar no sentido oposto, né? No sentido do polo positivo para o negativo. Mas isso aí é só convenção, né? Então a gente vai falar sobre isso. E uma das coisas mais interessantes que vocês têm que colocar logo na cabeça de vocês é: não se preocupem, eu coloquei o sentido da corrente, errei. Não se preocupem, você nunca vai saber, dependendo do circuito, qual é o sentido correto da corrente, só quando você terminar o que a gente chama de resolver o circuito. Ou seja, o que é resolver o circuito? É determinar as tensões e as correntes nos componentes de um circuito elétrico. Então, o que vai acontecer é que você só vai conseguir resolver esse circuito, e aí você vai saber se você colocou corretamente o sentido, né, ou a polaridade da tensão, ou o sentido da corrente, se você encontrar os valores corretos, ou seja, se os valores forem positivos ou coisas do gênero, né? Se você tiver colocado num sentido que não é o correto, o valor que você vai obter é um valor negativo. Então não tem que se preocupar com isso. Tá legal? Como eu falei já na aula passada, mais uma vez, a gente vai trabalhar com corrente contínua em circuitos 1 e vai trabalhar com corrente alternada senoidal em circuitos 2. Corrente contínua é a corrente que a gente usa normalmente nos equipamentos eletrônicos e elétricos, e a corrente alternada a gente usa em motores e na distribuição de energia, né? Então, normalmente é corrente alternada, né? Como eu falei, não tem que se preocupar com o sentido, né? Porque se você não souber o sentido da corrente, você vai descobrir com o circuito o sentido quando você for trabalhar em cima dos cálculos. Se você colocou o sentido correto, vai aparecer positivo. Se tiver errado o sentido, só pode ser ou num sentido ou no sentido oposto num fio, né? Se você colocou o sentido errado, você vai ver que o cálculo vai te mostrar que aquele valor é negativo, por exemplo. Ok? O que eu quero dizer é justamente isso. Se você encontrar, vamos supor que o sentido da corrente seja o que está na figura A, né? De baixo para cima, 5 amperes. Se você tiver colocado, por exemplo, na hora do seu desenho, você ter colocado a setinha de cima para baixo, o que vai acontecer é que depois você vai aparecer, nos seus cálculos você vai descobrir que aquela corrente lá tinha um valor de menos 5 amperes, ou seja, se é 5 amperes de baixo para cima, é menos 5 de cima para baixo, tá? Não tem que se preocupar muito com isso, tá? A tensão, né, é a derivada, né, do trabalho em relação à carga, né? Então, quando você tem um campo elétrico, isso aí eu não vou nem entrar em muitos detalhes, mas é porque isso quem vai falar muito isso é o pessoal de eletromag ou então de física, mas basicamente a derivada do trabalho realizado pela força de um campo elétrico em cima da carga que você está trabalhando é a sua tensão, né? Mas para a gente o que interessa é a relação entre tensão e corrente, a gente vai ver mais tarde. A gente nunca vai usar essa definição que está aí, por exemplo, que é a tensão entre dois pontos por definição, a derivada da energia do trabalho em relação à carga. A gente vai usar outra lei que relaciona tensão e corrente. Por exemplo, quando eu estiver trabalhando com um elemento resistivo, vocês vão ver que o V vai ser igual a R vezes I. É a lei de Ohm, certo? Já, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com um elemento, por exemplo, um capacitor, você vai ver que a corrente, né, que é a corrente no capacitor vai ser a derivada vai ser C vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Quer dizer, são as relações tensões correntes que nos interessam, não essas relações matemáticas e da física aí, tá? Isso que importa para a maioria das vezes, não essa definição de tensão, e sim a tensão em cima da lei de Ohm, ou então da relação tensão-corrente entre um capacitor e um indutor, tá, ok? Da mesma forma que você coloca um sentido na corrente, você também coloca uma polaridade na tensão, né? Então, se você fala que o potencial em A, que é o V e A,
ele é maior do que o VB, né? Ou seja, ele é positivo em A e negativo em B, ou seja, a variação de energia potencial em A é maior do que a em B, você diz que você tem 9 volts ali de A para B. Se você inverter, obviamente você vai ter menos 9. Mesma coisa que você fazia na corrente, você vai fazer na tensão, tá? E aqui eu coloquei, né, VAB é igual a menos VBA, e lembrando que VAB é o potencial em A menos o potencial em B, né? E na verdade, esse potencial em A normalmente é em cima, a gente chama de um VA em relação a um valor aqui, que no caso seria o terra, né? Que esse terra aqui, a gente considera que o potencial é nulo, né? Então VA é como se fosse um VA terra, e um VB é como se fosse um VB terra, é o valor absoluto. A gente vai ver isso mais tarde, não se preocupem com isso agora, tá? Desculpe. A parte além de você trabalhando com, a gente já viu isso na aula passada, mas na verdade existe também uma relação agora que é o que a gente chama de potência, né? Tem a ver com a energia fornecida, né? Então, em relação ao tempo, então você pode escrever que a potência é derivada do trabalho, né, do W em relação ao tempo, mas você pode fazer também que é derivada do W em relação à carga, é derivada da carga em relação ao tempo. Ou seja, você tem que a potência, para o nosso caso, vai ser sempre V vezes I. A gente vai usar muito, por enquanto no curso do primeiro circuitos 1, a gente vai usar muito a potência VI, né, que é a potência instantânea, mas vai ser sempre em relação a resistores, etc. Mais tarde, em circuitos 2, a gente vai ver potência com muito mais detalhe, que aí é a potência em corrente alternada. Legal? A gente considera que se você tem um elemento qualquer, não interessa se esse elemento é uma fonte, se esse elemento é um capacitor, se é um indutor, se é um resistor, mas se esse elemento ele tem uma determinada tensão, mais menos aqui, né? E a corrente entra pelo potencial. Então, se isso aqui é mais, aqui também é mais. Se isso aqui é menos, aqui também é menos. Se a corrente está entrando pelo terminal positivo e está saindo pelo terminal negativo do elemento, né? A gente diz que essa potência, né, ela vai ser mais VI. Se a corrente está entrando pelo negativo, essa aqui é negativa, negativa, a corrente está aqui, né, aqui é da corrente, e está saindo pelo positivo, a gente vai dizer que essa potência, né, é menos VI. Quando você trabalha com potência de menos VI, um valor, né, negativo, você está fornecendo potência. Se você tem mais VI, você está consumindo potência. Potência num circuito, ela não se você tem o mesmo número você tem a mesma potência que é fornecida é absorvida, né? Ou seja, o somatório das potências é nulo. E sabendo apenas isso, você já consegue fazer alguns exercícios que a gente vai fazer na aula de hoje, inclusive, tá? Né? Então a gente sabe que o somatório das potências é nulo, a gente consegue fazer um monte de exercícios. Na aula passada a gente terminou falando sobre os elementos que a gente vai aprender, que a gente vai usar em circuitos 1. Então a gente falou de elementos ativos, que são as fontes de tensão e corrente. Fonte de tensão, aqui nós temos um exemplo. Essa aqui é uma representação mais genérica. Essa aqui é uma representação normalmente de tensão contínua. Esse aqui o pessoal, quando você quer representar uma bateria, normalmente você coloca dessa forma. Mas eu gosto muito de usar esse formato aqui também, na bolinha. Quando é bolinha, é porque é fonte independente, ela não depende de nada, ela tem um valor fixo e não se altera com nada num circuito. Quando é um losango, que a gente vai ver, ela é uma fonte dependente, tá? Isso aqui é uma fonte, se é um mais menos, é uma fonte independente de tensão. Se é uma setinha, é uma fonte independente de corrente, tá? Os elementos passivos são no nosso circuito, são os que absorvem energia. Os elementos ativos são os que fornecem energia. Fontes, né, fornecem energia, e resistores, capacitores e indutores absorvem energia, tá? A potência neles é positiva, tá ok? Ok?
mais tarde a gente vai ver que apenas o resistor dissipa energia. Isso a gente vai ver quando a gente vai trabalhando com corrente alternada, né? E o indutor e o capacitor, ele tem uma hora, num ciclo ele dissipa, no outro ciclo ele não dissipa. E assim vocês vão ver mais tarde. Não se preocupem com isso, é muita teoria, tá? Na aula passada a gente também falou da fonte independente, né? Que é aquela que, como eu falei, não depende dos outros, de nenhum outro de corrente nem de tensão em nenhum outro ponto do circuito, né? Ela é aqui, essa aqui é uma fonte independente essa aqui é uma fonte independente de tensão, essa aqui é uma fonte independente de tensão, e isso aqui seria uma fonte independente de corrente. Bolinhas são fontes independentes, tá? Losangos são fontes dependentes, ou seja, essa tensão depende de um outro valor do circuito, essa corrente depende de um outro valor, depende de uma outra grandeza do circuito. Então, essa tensão aqui pode depender de uma outra tensão do circuito, ou ela pode depender de uma outra corrente do circuito. Essa corrente aqui, se for uma fonte dependente de corrente, pode depender de uma outra tensão do circuito ou de uma outra corrente do circuito. Se essa fonte de tensão depende de corrente, uma fonte de tensão dependente de corrente ou controlada por corrente. Se a fonte de tensão depende de tensão, é uma fonte de tensão dependente de tensão, ou seja, a fonte de tensão controlada por tensão. Normalmente você vai descobrir porque ela vai estar escrito assim, ó, por exemplo, V igual a um K vezes um V1. Quer dizer que é uma fonte de tensão controlada ou dependente de tensão. Se V for um K' vezes um I1, vai ser uma fonte de tensão que é controlada por corrente. Tá, ok? A gente usa muito fontes dependentes para representar mais tarde, vocês vão ver isso muito em eletrônica, né? As fontes de tensão controladas ou dependentes, né? O nome controlada ou dependente, né? São sinônimos aqui, tá? Vocês vão ver que são utilizados, por exemplo, para poder representar elementos como amplificadores operacionais, transistores, diodos, etc. Tá, ok? Isso aí é mais em eletrônica, mas a gente tem que aprender justamente. Vocês precisam conhecer circuitos para poder trabalhar com eletrônica. Você não consegue trabalhar com eletrônica analógica se você não conhece circuito elétrico. Então não tem jeito, tá? Porque você justamente vai chegar no circuito elétrico. Legal? E aqui eu coloquei os elementos que a gente vai encontrar, basicamente, né, para a gente finalizar, né, esse primeiro capítulo. A gente já tinha visto isso, mas olha aqui, isso aqui é o que? Uma fonte, né, independente de tensão, certo? Isso aqui é uma fonte independente de corrente. Por quê? Isso aqui é uma fonte independente porque é bolinha, né? Bolinha são fontes independentes. Isso aqui é uma fonte dependente ou controlada de tensão. Isso aqui é uma fonte dependente ou controlada de corrente. Ela pode ser controlada por tensão ou por corrente. Ela pode ser controlada, essa fonte de corrente pode ser controlada por tensão ou por corrente. Você só vai descobrir quando você pegar o valor. Então, se tiver, por exemplo, I é igual a um K vezes I', é porque é uma fonte de corrente dependente de corrente. Já se esse I for igual a um K' vezes um V', ele vai ser uma fonte de corrente dependente de tensão. E aqui nossos elementos passivos. Resistor, né, representado assim, indutor, representado como uma bobina, e capacitor, né? O resistor também, em alguns livros, eles representam assim, como se fosse um retângulozinho. O capacitor às vezes não tem essa curvinha, né? O cara coloca simplesmente dessa forma. Normalmente essa curva aqui está indicando o terminal negativo do capacitor, mas nem se preocupem com isso agora por enquanto. A gente só vai falar sobre capacitores no curso de circuitos 1 no finalzinho, e a gente vai ver isso como funciona, tá? Eu quero logo botar a mão na massa, então vou pegar e fazer uns exercícios, né? A gente já vai dar um exemplo aqui de circuito, né? E aí depois eu vou, em cima de uns circuitos como esse aqui, que tem lá no livro do site, que a gente vai fazer alguns exercícios, né? Então olha só, aqui ó, eu só estou demonstrando aqui como é que seria uma fonte de tensão aqui. No caso, essa aqui é uma fonte o quê? Independente. Ela vale sempre 5 volts, ou seja, entre esse ponto e esse ponto do circuito,
né? Você sempre terá 5 volts, né, de tensão, né? Já essa fonte aqui, ó, ela vale 10I. Ué, mas quanto é que é esse 10I? Eu não sei. Eu não sei quanto vale I, mas eu posso dizer o seguinte, ó, que se esse I aqui for constante e valer, por exemplo, 2 amperes, que é a medida de corrente, né, que é 1 ampere, a unidade de corrente, quanto é que vai valer essa fonte? Vai valer 10 vezes o 2, ou seja, 20. 20 o que? 20 volts, é uma fonte de tensão, ó, certo? Tensão a gente mede em volts, corrente a gente mede em ampere, certo? Aliás, não fala em voltagem e amperagem, né? Fala em tensão e corrente. Legal? Então aqui, ó, nesse caso eu teria entre esse ponto e esse ponto aqui quanto? 20 volts, certo? Eu não sei que elementos são esses, podem ser fontes, podem ser resistores, podem ser capacitores, não interessa, aqui é um circuito genérico, né? Então os caras colocam dessa forma aqui, tá? Essa fonte aqui, ela sempre vai valer 20 volts? Sim, se essa corrente for sempre 2 amperes, ela sempre vai valer 20 volts. Mas, por exemplo, essa corrente varia, pode ser que isso aqui seja um circuito que tenha variação, etc e tal, ela pode variar também. Essa aqui eu garanto que sempre será 5 volts, porque é uma fonte o quê? É uma fonte independente, não depende de nenhum outro ponto do circuito. Tá ok? Né? Como eu falei para vocês, as fontes dependentes, normalmente você vai trabalhar para representar transistores, amplificadores operacionais e assim por diante. Legal? Vamos pegar agora uns exercícios. Eu vou pegar aqui só um instantinho. Os nossos livros. Ah, tá aqui. Vou pegar aqui o livro do Sádico e vamos fazer alguns exercícios já sabendo. Basicamente a gente consegue fazer exercícios aqui. Ué, isso aqui não é o que eu quero. Desculpa. Esse aqui. Tem uma marca ali. Ah, legal. Ok. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Ok, esse aqui já dá para fazer, ó. Então eu vou pegar esse aqui, deixa eu... Captura de tela. Ok, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no meu... Ok, vocês estão vendo aí então o problema? Né? Não vai ser aqui as aplicações, não precisa aqui. Então o que ele quer fazer aqui nesse problema, né? É o seguinte, ó, ele fala o seguinte: calcule a potência absorvida ou fornecida por cada um dos componentes do circuito da figura 1.16, né? Então a gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe que se você tem a potência fornecida sempre é negativa, potência absorvida é sempre a positiva. Então o que vai acontecer aqui? Se a gente viu lá na convenção de sinal passivo de potência, se você tem um elemento, né, onde a corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo, né, e aqui é o V, essa potência aqui vai ser mais V vezes I, certo? Aqui, por exemplo, ó, vamos lá, o que vai ter aqui, ó? Vamos ver quem é P1, por exemplo. Quem é P1? É a potência nesse elemento aqui, ok? O que está acontecendo aqui? Opa, desculpa. O que está acontecendo aqui? A corrente 9
amperes, está entrando pelo terminal o quê? Negativo. Está saindo pelo terminal o quê? Positivo. Então essa potência vai ser negativa. Se a corrente entra pelo terminal positivo, desculpe, se a corrente entra pelo terminal negativo e sai pelo positivo, a potência é menos a corrente vezes a tensão. Então nesse caso aqui, ó, quanto é que vai ser essa potência aqui? Ela vai ser menos quanto a corrente, que é 9, a tensão, que é V, que no caso é 5, vezes a corrente, que é 9. Então aqui é menos 45, a unidade de potência é watts, né? Já nesse elemento aqui, ó, olha o que está acontecendo aqui. P2 está entrando no terminal positivo, está saindo no terminal negativo. Se isso acontece, o que está acontecendo? A minha potência vai ser mais quanto? A tensão, que é 2, que multiplica quanto? Que multiplica a corrente, que é 9, dá mais 18 watts. Certo? Notem que está tudo indicado aqui. Quem é a potência aqui em 3? Está entrando no terminal positivo, está saindo no terminal negativo. Certo? Quanto vai valer? Vai valer, se está entrando no positivo, saindo no negativo, vai ser mais a tensão. A tensão quanto é que é aqui? A tensão é 0,6 vezes I. Essa tensão aqui é uma tensão que depende de uma corrente, que no caso aqui vale 5, mas eu vou colocar o que é o mais V vezes I. Quanto é que é o I? Aqui o I vai ser 4 amperes. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser mais 2,4 vezes I, que vai dar mais 2,4 vezes o I, que vale 5, certo? Que dá 12 watts, ok? 12 watts. Que mais agora? Então, mais menos, é isso. E finalmente, né? O que vai acontecer aqui? Falta esse aqui, ó, o P4. Entra pelo positivo, sai pelo negativo. E agora? Quanto é que vai ser então? Vai ser mais, que multiplica quanto? O V, que é 3, vezes o I, que é 5. Vai dar mais 15. Certo? Então, notem que o somatório dos P's vai dar 0. Ó. Menos 45, mais 18, mais 12, mais 15 vai dar 0. Tá? Era o que se esperava. O que eu quero que vocês tentem fazer agora, sozinhos aí, né? Vou pegar aqui um exercício. Ô, professor, pode falar. Só uma pergunta sobre aquele exercício ali. Que eu acabei de fazer? Fazer Um instantinho. Isso. Ok. Por que na P3 você usou na primeira equação a corrente de 4 e na hora que você igualou você usou a corrente de 5 ali, no 2,4 vezes 5? Escrevi 4, não, eu sei, desculpe, aqui não é 4, na verdade, desculpe, não, é porque ele fala aqui o seguinte, ó, essa corrente, é que isso aqui, ó, é a tensão, entendeu? Deixa eu fazer assim. Certo. Eu vou apagar aqui. Mas daí não entender. está descendo uma corrente de 4 amperes? Sim, sim, eu estou usando. Justamente, eu estou usando. Ó. O que eu estou fazendo aqui é que vale o seguinte: ó, isso aqui não é V. Deixa eu botar em outra cor. Isso aqui não é o V. Isso aqui é o I. Eu sempre vou trabalhar com V vezes I. Certo? Só que esse I, deixa eu até botar esse I. Esse aqui eu vou chamar de linha, né, para não ficar igual a esse aqui. Tá? Esse 4 aqui é a corrente que está aqui, ó. É a corrente que está entrando. Num elemento qualquer, ó, é essa corrente aqui, ó. Isso aqui é o 4. E isso aqui, nesse elemento, quanto é que é? 0,6 vezes o I. Só que não tem nada a ver esse I agora, né? É o I de outro circuito, tá vendo? É um outro I.
Tá vendo? Quanto é o valor dessa tensão? Ele está dizendo aqui, o valor dessa tensão é 0,6 vezes I. Esse I aqui eu já podia ter colocado, em vez de eu trabalhar assim, eu podia escrever assim, 0,6 vezes, quanto isso aqui? 5. Vai dar quanto? 3. Então, quanto é que vale essa tensão? 0,6 vezes I, que vale 5, né? Porque se é uma fonte de tensão controlada, vale 3. 3 vezes a corrente que está entrando aqui, 12. Podia ter feito assim. Entendi. Entendeu? Porque Tá. o que eu estou fazendo é fazer o V vezes o I, né? Quando eu faço o V vezes o I, vai me dar a potência. Só que esse V é uma tensão controlada, é uma fonte controlada. Então, vale um outro I, na verdade. É que tem essa corrente I aqui, um elemento qualquer. Aqui é V e aqui é I, certo? Só que esse V daqui, nesse problema, vale uma constante vezes um outro I linha, não tem nada a ver com esse I daqui. Tá vendo? Ó? Esse V aqui, ó, que está aqui, ó, de mais para menos, vale 0,6 I. Ele definiu dessa forma. Então, essa tensão aqui vale uma constante, que esse aqui seria o K, que é o 0,6, vezes uma corrente I do outro ponto do circuito, que é esse cara aqui. Então, nesse caso, vai dar quanto? Vai dar 3 aqui, 0,6 vezes 5, vai dar 3. 3 vezes a corrente que está entrando, que é esse I aqui, é a potência. Eu vou fazer um outro exercício, você vai entender, tá? Deixa eu pegar mais um. Não, eu entendi. Obrigado, então, professor. É que eu tava confundindo, que eu não tinha visto que nem você falou. Ele colocou 0,6 vezes I. Eu tava pensando que era qualquer corrente. Não, Quer dizer, que eu tava pensando que era que tava entrando. Mas ele definiu ali em cima que I é igual a 5. Exatamente, então... é uma corrente qualquer. Na verdade, se ele não falasse nada, eu tivesse que calcular essa potência, eu teria que deixar em função do I. Você está entendendo? Se, por exemplo, aqui ele não falasse nada, que o I era igual a 5, eu teria que explicar que essa potência vale quanto? Vale 2,4 I. Exatamente, eu não poderia escrever mais nada, eu não sei quanto vale o I. Né? Isso acontece em alguns problemas. Você, peraí, mas aí está faltando uma... Justamente, às vezes a gente tem que descobrir com outro problema como resolver para descobrir esse I. Isso vai acontecer em vários problemas. Deixa eu pegar agora um outro exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo já dos exercícios, tá? Vou passar aqui. Estou passando o livro, viu? Pessoal, depois eu coloco para vocês os links para vocês baixarem os livros. É que eu estou ainda organizando alguns, tá? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo qualquer aqui, ó. Aqui, esse aqui pode ser. Esse aqui é bem simples, ó. Fez barulho aí para vocês também? Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse problema aqui. Então, ó, o que ele falou aqui? Ó, figura 1.28, que é essa que está aí, ilustra um circuito com 5 elementos, onde P1 é igual a menos 205 watts, P2 é igual a 60 watts, P4 é igual a 45 watts, P5 é igual a 30 watts. Ele fala assim, calcule a potência P3 recebida ou liberada. Vamos ver então. Eu sei o seguinte, ó. A gente já sabe que o somatório das potências tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0, certo? Qual é o somatório das potências? Quanto vale P1? Opa, desculpa. Aí. Ué, o que está acontecendo aqui? Desculpa, pessoal, isso aqui deu uma zebra aqui, não sei porquê. Olha só. Então, quanto é que é o P1? Menos 205. Quanto é que é o P2? Mais 60. Quanto é que é o P3? Não sei. Coisa, desculpa aí, pessoal. Tá dando zebra aqui no meu... Tô usando luva e tudo, pô. Não era pra estar dando assim. Só um instantinho, pessoal, só um instantinho.
Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ué? Ah, ok. Vamos lá. Então, quanto é que é o P1 menos 205? Quanto é que é o P2 mais 60? Quanto é o P3? Não sei, é o que ele quer descobrir. Quanto é o P4? 45, tudo positivo. Quanto é o P5? 30. Isso tem que ser igual a quanto? A zero. Ok? E agora? Agora a gente descobre quanto é que é o P3. P3, olha que saco isso aqui. P3 é igual. Vou passar tudo para o outro lado, vai ficar 205 menos 60 menos 45 menos 30. Ou seja, o P3... Ué, tá acontecendo aqui? Desculpa, pessoal, tá dando um... Deixa eu sair aqui do... Só um instante. Ok, só um instantinho que ele não... Deixa eu ver se ele agora ficou quietinho aí. Ué? Hein? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eita, que saco. Então, o P3 vai ficar sendo desculpa, pessoal, tá dando uma zebra aqui que eu não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso comigo aqui, nem na UEM. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aguentem só um instantinho. Deixa eu parar aqui de... Não sei o que houve aqui. Deixa eu só parar de apresentar aqui. Só um instante. Já volto.
Ok, voltando. Estão me ouvindo? Ok? Beleza. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo voltar até o exercício. Então, vamos lá. Então, quanto é que vai ser o P3? A gente vai pegar e vai usar você já sabe que o P1 é menos 205, o P2 é menos 60, o P3 poxa, ele está enchendo o saco aqui. O P3 eu não sei, o P4 é 45, o P5 é 30, e eu sei que o somatório aqui é 60, né? Eu sei que o somatório das potências é nulo, ou seja, o 205 menos 60, passando para o outro lado, mais menos 45 menos 30 vai ser igual a zero, né? E aí o que eu faço? É só encontrar aqui o valor. Então nesse caso aqui, ó, dá 90, 135, né? Vai dar tem que dar 205, então aqui vai dar 70, né? 70 mais 130, mas isso aí, 70 watts, ou seja, o P3 tem que ser mais 70 watts, tá? P3 vai ser quanto? Vai ser 70 watts positivo, certo? Entenderam? O T3 vai ser 70 watts positivo. Se ele vai ser 70 watts positivo, ou seja, ele está absorvendo potência, né? O elemento 1, provavelmente aí nesse circuito, será uma fonte. Os elementos 2, 3, 4 e 5 serão, por exemplo, resistores. Eles teriam com a potência positiva em cima deles, ok? Então notem que só sabendo esse detalhe você consegue resolver alguns problemas até sem saber, por enquanto, uma lei que a gente vai aprender na aula que vem, que é a lei de Ohm. Então só sabendo que P igual a VI, né, a gente já consegue resolver uns problemas. Deixa eu pegar aqui mais um aqui, ó. A gente consegue fazer esse aqui, ó. Ó, esse aqui é legal, esse aqui eu não sei nem o que é, mas a gente consegue resolver esse aqui, ó. A gente nem sabe ainda quais são os elementos, mas a gente consegue resolver esse tipo de problema aqui, ó. Supondo que está correto, né? E ele é dado no problema, né? Então olha só, determine I para o circuito da figura abaixo. Essa aqui é a figura 1.30, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Ele tem aqui uma fonte de corrente, certo? Que é essa aqui. Em cima dessa fonte de corrente a gente tem uma tensão de 9 volts, né? E uma corrente da fonte que vale 8 amperes. Essa corrente está entrando no terminal negativo, olha aqui, né? Porque essa corrente vem para cá, está passando 8 amperes. Se é uma fonte de corrente é porque tem 8 amperes entre esses dois terminais, ó. Então aqui tem 8 amperes, tem 8 amperes, aqui tem 8 amperes. O que vai acontecer aqui? Aqui tem 2 amperes e aqui eu sei que vai ser quanto, né? Na verdade, a gente vai calcular isso aqui, mas teoricamente aqui eu ainda nem aprendi ainda lei de Kirchhoff dos nós, né? Mas na verdade, lei de Kirchhoff das correntes. Mas olha aqui como é que a gente consegue calcular dessa forma, ó. Quanto é que é a potência aqui? A potência aqui vai ser menos 9 vezes 8. E vai dar quanto? Menos 72 watts, né? Nesse 1 aqui, ó. É o 1. Quanto é que vai ser a potência
aqui, nesse cara aqui, que eu vou chamar de 2. Está entrando uma corrente de 2, certo? Está entrando uma corrente de 2, que vale quanto? Vale 2. Quanto é que essa potência então vai ser? Está entrando no positivo e saindo no negativo. Então essa potência vai ser quanto? Vai ser mais 2 vezes 8, que vai dar mais 16 watts em 2. Em 3, que é nesse elemento aqui, né? Em 3, o que vai acontecer? Eu sei que está entrando em mais quanto? Uma corrente I. Então vai ser mais 3 vezes I. Certo? Mais 3 vezes I. E o que vai acontecer aqui? Eu não sei qual é o valor de I, ele quer calcular. Então isso aqui vai ser quanto? Mais 3I. Em 3. E em 4? Quanto é que vai ser a potência aqui? Mais 4, não, mais 6 V vezes I. Por que mais e aqui é menos? Aqui é menos porque está entrando no menos para o mais. Aqui é mais porque está entrando do mais para o menos a corrente. Ó. Supondo que está tudo correto. Então aqui é mais 6 vezes I. Então é mais 6I. Isso em 4. E eu sei que as potências todas somam quanto? Somam 0. Então, menos 72 mais 16 mais 3i mais 6i. Vai dar quanto? Vai dar 0. Certo? É a convenção que eu estou trabalhando. Então, isso aqui tem que 9i é igual a 72 menos 16. Certo? Que vai dar 54. Certo? Ou seja, o meu I vai valer 54 dividido por 9, que vai dar 6. Certo? E aí, notem, eu poderia ter encontrado isso de outra forma, a gente vai ver mais tarde que sim, tá? Porém, eu calculei esse I apenas sabendo, usando as convenções de potência e ele mostrando os valores que nós temos aqui em cima de todos os circuitos, entendeu? Na verdade, a gente depois vai ver que isso aqui tem um nó, a gente vai aprender isso na aula que vem. Legal? Certo? É 18, desculpe. É 18. Eu fiz até com 54, pessoal. É isso aí, claro que é 18, tá certo? Já vi aqui. Desculpa. Olha, eu vou ter que fazer uma coisa diferente aqui. Eu acho que eu já sei o que é que está pegando aqui. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se vai resolver aqui. Ok. Deixa eu botar em cima. Ok, será que vai parar de fazer isso? Vamos ver, espero que sim. Deixa eu pegar mais um exercício agora para a gente finalizar. Olha esse aqui, ó. Esse já é mais complexo, né, na verdade, ó. O que ele pede? Deixa eu voltar aqui para vocês poderem fazer. Ele pede... Ops, desculpa. Vou fechar isso.
Então ele quer o que aqui? Ele quer determinar o V0, que ele não sabe quanto é que é, né? E a potência absorvida por cada elemento no circuito da figura 1.31, né? Notem que ele está dando aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que ele dá aqui. Ele está dando o nosso I0, certo? Está dando aqui também as correntes em todos os elementos. Por exemplo, esse elemento aqui, que é essa fonte de 30 volts, tem uma corrente de 6 amperes passando. Esse aqui, que tem 12 volts, tem 6 amperes também. Esse aqui, que eu não sei quanto tem 3 amperes. Aqui tem 1 ampere, aqui tem 2 amperes. Aqui tem 3 amperes. E aqui quanto é que vale essa fonte de tensão aqui? Vale 5 vezes o I0. O I0 vale quanto? É dado, vale 2. Certo? Tentem fazer esse, né? Só para a gente finalizar esse problema. Tentem fazer esse, tá? Opa! Rapaz, tá muito louco isso aqui hoje. Acho que eu vou ter que dar uma reinicializada depois, mas eu não quero parar a aula por causa disso, né? Tentem fazer então esse 0 aqui, ó. Ok? Não é o V0, aqui é o V0 e a potência em cada elemento, tá? Tentem fazer. É bem tranquilo, tá? Certo? O P1 vai ser quanto? Entra no negativo, sai no positivo, então é menos quanto? 180 watts. Certo? Tudo watts, eu não vou colocar aqui, mas é tudo watts, tá? Quanto é que é o P2? Mais 3 vezes 12 dá 36. Quanto é que é o P3? O P3 vai ser mais 3V0. Eu não sei quanto é que vale V0, mas vai ser mais 3V0. Quanto é que é o P4? Vai ser menos 5 vezes I0 vezes 3, que é menos 15 I0, que é igual a menos 30. Porque o I0 vale quanto? O I0 vale 2. Certo? Quanto é que é o P5? P4, P5. O P5 vale 1 mais 28. Certo? Ou seja, mais 28 vezes 1. E quanto é que vale o P6? Mais 28 vezes 2. Desculpe interromper, professor, mas no P2 não seria, a gente não usaria a corrente de 6 amperes, professor? Eu não botei isso? 6 vezes 12, não é isso? Isso, não dá desculpa, 72? Desculpa, pessoal. 6 vezes 12. É porque eu vi esse 3 aqui, mas não tem nada a ver. 6 vezes 12. 72. Certo? Com isso tudo, o que a gente tem? Tem todas as potências que ele pediu, menos a potência P3. Certo? Que ele não sabe quanto é que é, mas a potência P3, o que vai acontecer? Menos 180, mais 72, menos 30, mais 28 vezes 2, mais 3 vezes 0 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Eu encontro o V0. Legal? Entendeu? Então esse tipo de problema aqui, o que eu quero mostrar é que mesmo antes de saber outras leis, a gente depois vai descobrir isso, viu, pessoal? Mas mesmo antes de saber outras leis, eu consigo descobrir, só sabendo a convenção de sinal, alguns valores no circuito, tá? Na aula que vem a gente vai mostrar mais coisas. A gente vai mostrar, por exemplo, como é que você consegue calcular essas coisas usando a lei de Ohm, né? Que é o V igual a RI, e as leis de Kirchhoff das correntes e das tensões. Mas isso aí deixa para a aula que vem, tá certo?
Eu vou colocar depois, até na quarta-feira, os livros e vocês vão poder baixar. Tá legal? E vou colocar também as aulas que estão aqui. Tá? Eu vou finalizar então a aula de hoje. Vou pedir para vocês irem saindo, tá? Para eu poder finalizar aqui tudo. Ok? Obrigado.